Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Pois é, mais uma vez eu estou aqui para mais um chá e hoje o meu convidado é o Felipe Afonso, que é dentista, formado em odontologia e vai falar pra gente muita informação interessante. O chá hoje está super interativo, que tem imagem, ele trouxe várias informações sobre avaliação facial e sobre tecnologia nessas avaliações faciais. Felipe, muito obrigado por ter vindo e eu vou deixar o Felipe se apresentar porque ele trouxe um material para falar um pouco da carreira dele, das informações que ele tem, onde ele se formou e também como que é essa parceria da Odonto com a fisioterapia dermatofuncional, que é bem legal. Pois é, pode começar, Felipe, o pessoal está ansioso aí. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite, é um prazer participar dessas lives, desses eventos, né? Então, só me apresentando um pouco, né? Eu sou formado em odontologia pela Universidade Potiguar, certo? Em 2003 eu me formei. Aqui tem alguns colegas e professores que fizeram parte disso aí, né? Em seguida eu já emendei para fazer o que eu mais gostava na minha graduação, né? Que era a cirurgia bucomaxilofacial e que eu exerço até hoje, né? Isso. E em seguida eu fui para Houston, né, porque durante a minha formação na residência em cirurgia bucomaxilo, eu me apaixonei, né, por cirurgia ortognática, por implantodontia e também pelo uso dessas tecnologias, né, as possibilidades tecnológicas que estavam surgindo naquele momento e para me aprofundar, para poder aprender como utilizar essas tecnologias, eu fui colher do berço, né, e fui para Houston, né, onde foi a criação do primeiro laboratório de simulação cirúrgica virtual. É o centro certo? de referência, Houston. Exatamente. Isso. Houston, digamos que é o maior complexo hospitalar do mundo e ele foi o centro de referência da simulação cirúrgica para todas as áreas da odontologia e da medicina, né? Aqui nós temos o pioneiro da simulação cirúrgica virtual, que é o Dr. James Shaw, entregando aqui o meu certificado, né? E aqui eu estou com o professor José Sandro, que é um dos chefes da residência em cirurgia bucomaxilo da UFRN, o qual eu fiz esse treinamento juntamente com ele lá em Houston. Pois né? é, eu espero que o Sandro esteja, Sandro, Sim. eu espero que você esteja prestigiando e assistindo, né, o seu aluno e o seu Sim. colega agora, né, parceiro, e que esteja prestigiando a nossa live. Exatamente. Hoje em dia, eu e o Sandro trabalhamos juntamente, né, com o planejamento virtual. Nós criamos uma empresa de planejamento virtual em impressão 3D, que é a 3D Studio, que ela funciona aqui em Natal, né? Nossa fundação foi em 2018, no meio do ano passado. E hoje em dia nós temos 3 sócios-diretores, que sou eu, né? O Dr. José Sandro e também o Dr. Írio Lourenço, que fez igualmente o treinamento lá em Houston, logo após a volta minha e do Sandro aqui para Natal. Né? E então trabalhamos para diversas áreas, né? Podemos trabalhar com cirurgias maiores, cirurgias ortognáticas, por exemplo, para correção dos maxilares, para implantes, impressão de biomodelos e também trabalhamos na área estética para correção de sorrisos gengivais e também avaliações estéticas, né? Juntamente com a parte da dermatologia, fazemos avaliações faciais dos resultados após os procedimentos estéticos. Exatamente, o Felipe ele veio agregar para a gente uma lacuna que a gente tem na área, posso dizer na área de dermatologia, na área de estética em geral, porque uma das dificuldades que a gente tem é avaliar. Nós fazemos o procedimento, temos o resultado e quando a gente precisa avaliar isso de forma científica, é uma coisa muito complicada porque só foto, né, é muito limitado. Então, conversando, eu acabei descobrindo que o trabalho do Felipe poderia, de alguma maneira, colaborar com as nossas pesquisas no IRG e aí a gente começou a desenvolver isso e o Felipe vai mostrar como é que foi essa trajetória. Então, basicamente, como é que a nossa empresa de planejamento virtual trabalha, né? Nós temos a capacidade de simular no computador qualquer tipo de procedimento cirúrgico ou estético, né? E então, para orientar o operador durante a execução do seu planejamento, nós temos guias cirúrgicos
que são impressos para as mais diversas áreas, né, em impressoras 3D. E esses guias cirúrgicos eles vão ser utilizados na hora da cirurgia, juntamente com um relatório virtual, né, para guiar o operador em todas as etapas e assim conseguir transferir totalmente aquilo que ele tinha planejado no computador para a sala operatória, né, e assim ter um resultado cada vez mais preciso. E mais rápido, né? Acredito que o tempo que se gasta com a cirurgia guiada é muito menor, né? Exatamente, o tempo ele vai diminuir, né? Porque justamente o guia cirúrgico ele vai diminuir aquela etapa na hora da cirurgia, onde você ia fazer algumas decisões cirúrgicas na hora da cirurgia, você vai poder fazer antes, né? E o guia cirúrgico ele vai servir justamente para acelerar esse processo de decisão cirúrgica. Você vai partir para a cirurgia já decidido do que vai fazer, né? E o guia cirúrgico ele vai chegar lá para auxiliar e acelerar todo o processo, né? Então nós funcionamos aqui em Natal, do lado do Hospital do Coração, no edifício HC Plaza, e depois vocês podem, nós estamos nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, tem nossos contatos, tem o site da 3destudiovirtual.com, vocês podem acessar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e se quiser, estamos dispostos à parceria, né? E se quiserem mais informações sobre o nosso serviço, é só entrar em contato, que a gente é totalmente aberto para conversar e explicar sobre o que a gente mais gosta, que é o planejamento virtual, né? E então, nós vamos entrar agora no nosso tema da live, né? Que é justamente como utilizar essas novas tecnologias não só para simular os casos cirúrgicos, para imprimir guias cirúrgicos, mas também para avaliar se aquilo que eu consegui no meu procedimento é realmente aquilo que eu tinha planejado, né? Isso auxilia não só o cirurgião a ele saber se ele realmente acertou, né, na sua cirurgia, se o seu planejamento foi correto, como também pode ser utilizado para pesquisas, né, 2D ou até 3D, para poder fazer comparações com larga escala em número de pacientes, né? E assim nós temos resultados que podem ser utilizados para ver se tem alguma diferença estatisticamente significante, né? Você validar algum método de avaliação, você validar algum tipo de cirurgia, né? Quantificar, né, Felipe? Eu acho que a grande dificuldade é a quantificação. Agora mesmo a gente vai entregar para ele, tem 2 pesquisas finalizando, uma estava finalizando hoje, e o método é um método de todo manual, né? Então, assim, como é que eu vou quantificar que o tônus ou que aquela flacidez da pele ou da própria face mudou? Então, acho que colocar isso em número é um grande desafio, né? Exatamente. Isso aí é um achado, com certeza. Colocar em número e ver precisamente se realmente aquilo que você conseguiu é o que você estava planejando, né? E tudo isso, né, toda essa questão de tecnologia, ela sempre tem um pioneiro, né? Falando um pouco de histórico, esse aqui do centro, esse é o Dr. James Shaw, certo? A tecnologia virtual ela é mais antiga do que, para a área da saúde, ela é mais antiga do que a gente pensa, né? O Dr. James Shaw, ele começou nos anos 90, preocupado com os resultados cirúrgicos que os cirurgiões, os colegas estavam tendo, ele se preocupou e tentou pensar um modo mais preciso de planejar as cirurgias. A ideia dele foi transferir as simulações que a gente fazia em modelos de gesso para o próprio computador, né? E então nos anos 90 ele criou o primeiro método de avaliação bidimensional no computador, utilizando cefalometrias, né, da face em vista lateral, onde ele podia fazer as predicções dos tecidos moles da face e ter um perfil mais harmônico. Essa foi a primeira fase, né? Que são as linhas, né? Começou daí. Exatamente. Ângulos, linhas... Exatamente. E isso na imagem nada mais são do que normativas, né? Diversos cirurgiões cirurgiões e ortodontistas, né, avaliando as cefalometrias 2D, eles foram observando que existem certos padrões faciais ideais, né? E então eles criaram algumas linhas de referência, né, utilizando principalmente a base do crânio do paciente, criava planos de referência
demarcava os ossos do paciente e o tecido mole, né? E assim eles tinham as normativas ideais e durante os planejamentos eles tentavam regular o arcabouço ósseo do paciente, os tecidos moles, para que ele ficasse no perfil mais ideal possível, segundo as normativas que foram criadas por esses cirurgiões e publicadas em livros e diversos artigos. Certo? Viraram uma referência, né? Eu me lembro que a primeira vez que o Felipe me mostrou um monte de linha, eu falei, meu Deus, o que é isso? E na verdade, a gente começou a trabalhar ainda, a gente está trabalhando muito com 2D, e ele é muito útil ainda, né? Isso, mas, claro, a evolução do 3D é bem melhor. Né? Exatamente. E aí nós partimos para o 3D, né? Nos anos 2000, sob convite de outro colega cirurgião, que era o Dr. Gateno, né? O Dr. Shaw foi morar em Houston lá e foi trabalhar no Houston Methodist, né? Aquele centro que eu fiz o meu treinamento em simulação cirúrgica. E assim eles conseguiram transportar aquilo que eles viam no 2D para o 3D, né? Criando o primeiro protocolo de criação do crânio virtual, né? Do paciente virtual, onde a gente podia fazer essas simulações em 3D e também as avaliações. E então vocês vão notando que é com muito orgulho que a gente sempre fala que o uso da tecnologia para a área da saúde, pelo fato de ter começado com o cirurgião bucomaxilo, né? Então, que é uma área odontológica, então a tecnologia ela começou por uma área da odontologia, né? E só depois dos anos 2000 é que elas foram se espalhando para as mais diversas áreas, né? Com criação de softwares de simulação, onde você pode simular as cirurgias das mais diversas áreas da odontologia e da medicina mesmo, né? Eu acho que a odontologia deve ter tido um interesse maior, até porque são cirurgias bem delicadas, precisam de uma exatidão milimétrica. Exatamente. E o auxílio da tecnologia, do computador nisso aí é fundamental, né? Talvez a necessidade para o profissional da odontologia foi bem maior e depois, claro, isso se transportou para outras áreas, né? Exatamente. Imagine você fazer uma movimentação de 2, 3 milimaxila, isso é muito pouco. Para você ter o conhecimento para saber... Para medir isso com material, né, palpável. Exatamente. E qual vai ser a repercussão desse movimento ósseo no tecido mole, que a gente sabe que é diferente, que tem certas proporções que mudam do tecido ósseo para o mole. Assim como eu vou posicionar um implante dentário, são coisas de milimétricos ou menos de milímetros, né? Por exemplo, áreas muito estreitas entre um dente e outro que você tem que posicionar o mais milimetricamente possível, né? Com certeza. A precisão, no caso da odontologia e na área, né, da cirurgia, eu acho que é mais exigente, muito mais necessário. Exato. Acredito que foi por isso mesmo que começou pela odontologia e especificamente pela cirurgia ortognática, né? E aí, com a preocupação de trazer para o Brasil um protocolo que fosse mais fácil de usar, que tivesse que utilizar menos aparatos tecnológicos para poder criar esse paciente virtual e fazer as avaliações, né? Esse aqui no centro é o Dr. Fernando Melli, ele, digamos, foi o pioneiro brasileiro que trouxe o Dr. Shaw e o Gateno pela primeira vez aqui no Brasil para poder transferir os conhecimentos deles para os brasileiros e então criamos o protocolo universal de avaliação da face, né, e de simulação, que é justamente um protocolo simplificado onde a gente utiliza principalmente fotografias clínicas para poder regular o crânio virtual do paciente, certo? E aqui é só um exemplo da potencialidade da tecnologia na nossa área odontológica. Por exemplo, um paciente com assimetria facial, e com certeza são os mais beneficiados por essa tecnologia, são os pacientes assimétricos, né? Porque muitas vezes a gente consegue um resultado bom de perfil nos métodos convencionais, mas em pacientes assimétricos fica bem mais difícil. E assim, com a tecnologia, a gente consegue ter resultados mais estéticos, simétricos e reprodutíveis, né? Principalmente mantendo o arcabouço mandibular do paciente o mais perfeito possível.
E então a gente chega no ponto-chave, né, dessa live, né? Mas tudo bem, a gente tem toda essa tecnologia. Sim, mas e o que a gente está fazendo junto, né? Exatamente. O que a gente está trabalhando junto? Que é justamente, a Patrícia ela entrou em contato comigo, primeiramente, há alguns meses, que era para saber como é que ela poderia avaliar os resultados após os procedimentos estéticos, como é que eu poderia quantificar isso daí, né? Então, como é que podemos fazer essas avaliações de face, né? Primeiramente, para fazer essas avaliações bi- ou tridimensionais, nós precisamos de imagens, né? Podemos utilizar diversos artifícios, né? O mais simples dele é utilizar fotografias clínicas do paciente. Podemos utilizar também tomografias, que com essas tomografias eu posso transformar em modelos 3D no meu computador, né? Posso usar também modelos dentários do paciente para poder sobrepor nessa tomografia e ver, por exemplo, posicionamento de implantes. E muito importante também é ter análise clínica do paciente para você fazer aquela comparação clínica também do que você estava planejando e do que você conseguiu, né? E então, aqui, digamos que seria a avaliação mais simples de se fazer, que são as fotografias, que, mesmo sendo um método simples, ele ainda é muito utilizado hoje em dia. Por quê? Justamente por ser simples, né? O que você precisa para fazer essas tomografias, né? Você precisa de uma câmera fotográfica profissional. É isso que eu ia te pedir para explicar, porque tirar a fotografia, né, antes e depois, dentro do consultório, do celular, muita gente faz, mas as pessoas às vezes não têm um cuidado. E a gente recebe, Felipe, a gente já perdeu muita pesquisa, material, o pessoal manda e fala, Patrícia, eu quero fazer um artigo e tudo, aí manda o material. Aí a qualidade da fotografia tá tão ruim, tão mal feita, que a gente perde todo o material e a pessoa, praticamente tudo que ela avaliou de resultado ficou perdido. Porque muitas vezes ela fala assim, eu tenho muito resultado estético. Ok, então mande as fotos. Aí quando eu pego as fotos, eu não consigo nem te passar para fazer um orçamento, porque tá uma numa posição da outra, então tem os cuidados, né, que são importantes. Exatamente. Se você bater uma fotografia antes do procedimento e for fazer a segunda numa posição do paciente diferente, com câmera diferente, uma iluminação que seja diferente, você não vai ter uma padronização e possa ser que você tenha resultados que não sejam fidedignos para você avaliar seu paciente, ou se você estiver fazendo uma pesquisa para poder validar essa pesquisa, você vai mandar para a revista não vai aceitar de jeito nenhum se você não tiver uma padronização. E então, para poder fazer essas fotografias, nós utilizamos os princípios do protocolo universal criado na USP, juntamente com o Fernando Melli, onde eu tive participação, né? Que é justamente fazer fotografias com câmera profissional e com um posicionamento neutro da cabeça, né? Porque existem vários tipos de posicionamento da cabeça. Existe o posicionamento postural, que o paciente ele pode ter uma postura em que para ele é adequado no dia a dia. O que é confortável para ele. O que é confortável, mas que para uma avaliação 2D, por exemplo, se o paciente tem uma posição desvio, né? Com desvio, né? Isso pode atrapalhar na avaliação. Então essa tem que ser uma posição neutra, tem que ser o paciente olhando para o horizonte. O operador ele deve ajudar o paciente a permanecer neutro, e é por isso que a gente chama de posição neutra e orientada da cabeça, que é uma posição olhando para o horizonte, mas orientada pelo cirurgião ou pelo pesquisador. Sim. Né? Tem que orientar e falar onde está, né? Se está mais baixo, levanta mais o queixo, né? Esses comandos são importantes. Tem uma coisa também que você usa de referência, né? Você pede a gente para utilizar um ponto de apoio, algo, uma régua, um fio de prumo, alguma coisa, né? Isso é um princípio da engenharia. Quando o engenheiro está lá na obra e está verificando se os pilares da obra estão adequados, né? Estão retilíneos e perpendiculares em relação ao solo. Ele usa um pêndulo de construção. Né? O pêndulo de construção ele parece digamos um peão, né? Só que metálico.
E o engenheiro ele vai pendurar em algum tipo de fio. Pode ser um barbante, pode ser um fio de pesca, alguma coisa, ele vai pendurar no teto. E esse fio ele vai representar, né, devido à lei da gravidade, né, ele vai ficar perpendicular ao solo. E aí você vai saber, né, colocando do lado do paciente, fazendo essas fotografias, você vai saber se o paciente realmente ele está perpendicular, né, com essa linha. E também você vai saber se durante a fotografia, né, se você não tiver um tripé, por exemplo, estiver fazendo a fotografia na mão, você vai saber se a sua mão teve algum desvio. Sim. E aí no computador você vai ter lá a linha de referência, você vai regular em qualquer software de fotografia, é bem simples. Corrige, né? Você vai corrigir e ter sempre a cabeça do paciente na posição neutra e orientada, né, a partir dessas fotos padronizadas. Nessas fotografias que estão aqui na imagem, elas não estão com esse pêndulo porque elas já foram posicionadas e o pêndulo ele foi retirado da foto, né, logo depois da regulagem da foto. Outra coisa importante é que dependendo da área que eu estou avaliando, eu vou precisar mexer um pouquinho com iluminação, né? Por exemplo, para eu avaliar essa projeção da bochecha do paciente, é necessário que ao invés de eu posicionar, por exemplo, o flash da câmera na frente do paciente, eu posicionar mais para a lateral do paciente, que aí eu vou criar uma sombra aqui, né, e eu vou evidenciar melhor a ruga que eu estou avaliando. Né? Aqui são imagens de uma pesquisa da Patrícia, né, que ela fez, mandou lá para a 3D Studio, a gente fez em conjunto com ela, que ela fazia o procedimento de microagulhamento. Essa aí na verdade, acho que esses são do microagulhamento. Aí a gente fazia o antes e depois avaliava, né, fazia as aplicações e manda para você no final. Exatamente, que é para avaliar se teve algum tipo de flacidez, se melhorou a flacidez, né, depois do procedimento. Se essas linhas modificam, a gente quer ver no final realmente se acentuou mais a ruga, se a flacidez aumentou, se a flacidez diminuiu. E aí existem essas linhas de padrão. Né? E é isso que vai acontecer. No pós-procedimento, né, esses ângulos que foram criados de avaliação, ou eles vão aumentar ou eles vão diminuir. Dependendo da região que você está avaliando, né, eles vão dizer se teve mais flacidez ou se diminui a flacidez com o procedimento, que é o que se espera com o microagulhamento, né, diminuir a flacidez, né? Exatamente. Então essas linhas de referência elas podem ser criadas nas diversas rugas que a gente tiver na face e avaliar essa questão da flacidez. Na verdade o Felipe fez uma arte de criar e adaptar todas essas linhas para as rugas que eu queria avaliar, porque cada procedimento, por exemplo, Felipe, eu vou avaliar a papada, eu quero avaliar a linha, né, do orbicular, eu queria as rugas periorbiculares, então a gente sentou e foi discutindo quais as áreas e ele foi analisando ângulo e linha, Exatamente. Né? E vendo se aumentando ou diminuindo, isso ia melhorar ou piorar o quadro. Então foi um exercício, praticamente criamos um padrão. Né? Exatamente. E temos que publicar. Porque na literatura não existe nenhum método padronizado de avaliação das rugas da face ainda. Ainda não, né? Exatamente. E então, saindo da análise 2D, nós podemos também fazer análise 3D, que com certeza elas serão realizadas de um modo mais preciso, você vai ter uma ideia mais tridimensional do resultado cirúrgico. Você pode fazer a conjugação de fotografias com tomografia e fazer sobreposições dessas imagens e avaliar aquele resultado que você teve, né, tanto na vista frontal quanto na vista lateral. Porém, o padrão ouro para avaliação de qualquer região, seja lá ela óssea ou seja lá de tecidos moles da face, é a realização do protocolo que também foi criado pelo Dr. Shaw lá em Houston, onde ele avaliou os resultados pós-cirúrgicos, né, cirurgia ortognática, e mais tarde validado também na USP, né, com o protocolo universal, onde a gente faz a sobreposição das bases do crânio, né, que é justamente a região que não sofre interferência nenhuma cirúrgica, né, durante o planejamento, e assim, a partir de escalas de cores quantificadas, você pode saber se teve algum tipo de desvio milimetricamente falando.
Por exemplo, nessa imagem, as regiões que estão mais esverdeadas, quer dizer que não teve diferença entre o que eu consegui na cirurgia e o que foi planejado. Porém, nas áreas onde estão mais avermelhadas ou mais azuladas, eu tive algum certo tipo de desvio. Não encaixou, isso, né? Deu uma diferença. E quanto mais escuro vai ficando, né, quer dizer que mais desvio você teve. Além disso, eu posso criar diversos planos de referência 3D, né, com pontos padronizados, né, que isso vai depender de cada avaliação, de cada pesquisa que está fazendo, para você ter uma diferença não só milimétrica, mas agora em questão angular, né, do que você fez na sua cirurgia. E isso seria possível fazer também, né, no caso do tecido conjuntivo, né, nas partes moles. Com certeza. Não só essa sobreposição vai ser óssea, mas também ela pode ser de partes moles. Ainda a gente não começou a fazer o trabalho do 3D, mas eu acredito que ele vai ser um trabalho muito rico para ser utilizado, porque na verdade o padrão ouro, né, como o Felipe falou, o padrão ouro hoje para a avaliação não é o 2D, é o 3D. É o 3D e para a área estética, por exemplo, dermatológica ou cirurgia plástica, o padrão mesmo é o escaneamento de face, mais do que a tomografia. O escaneamento de face vai ser utilizado, vai ser sobreposto na tomografia e vai auxiliar para você fazer uma análise dos tecidos moles utilizando esse mesmo protocolo que eu acabei de mostrar, né, que é sobrepondo as bases do crânio, para poder você avaliar depois o que houve no tecido mole. Então, por exemplo, se eu faço um tratamento, né, vamos dizer, microagulhamento que a gente está citando aqui, aí eu faço com o próprio celular, como está ali, com esse programa, eu faço um escaneamento dessa face, depois eu pego no depois, faço outro escaneamento, aí o programa joga as duas imagens, sobrepõe. Exato, e consegue me quantificar o quanto mudou. Ou seja, se aumentou volumes, se teve uma mudança, né, estética interessante, isso. E a gente consegue quantificar isso. Exatamente. E em termos de pesquisa, o que é mais indicado é você utilizar um aparato específico para isso, né? Aqui nós temos um exemplo que é um aparelho que ele é feito para fazer fotografia 3D altamente precisa. Aqui é só um exemplo que é o Trio System da 3D-MD, né? Porém, com a evolução dos celulares, eles vêm cada vez mais sendo utilizados para isso. Agora a gente tem um iPhone X Pro, né, que tem as 3 câmeras, que é ultramente preciso, e a gente utiliza inclusive o escaneamento de face do celular para fazer simulações cirúrgicas hoje em dia. É mesmo, olha só. Tá vendo? Vamos usar o iPhone modelo novo, porque aí você consegue escanear, desembolsar um pouquinho, né? Não, na verdade a pessoa já começa a analisar diferente a possibilidade de trocar o celular, comprar um modelo que tem as 3 câmeras, fazer o escaneamento e a gente vai ter essa imagem. E aí não precisa fazer a foto, você faz o escaneamento. Faz o escaneamento e faz o planejamento em cima disso aí, sobrepondo na tomografia. E aí consegue fazendo esse escaneamento, ele consegue fazer essa sobreposição com esse material. Consegue. Muito interessante. Que interessante, muito, muito interessante mesmo. Isso. Bom, Felipe, a gente já está com o tempo, ó, a gente conversou e quando eu não vi nem o tempo passar, voou. Aqui é só para mostrar umas últimas imagens, né, de como seria o panorama da avaliação do tecido mole, né? Seguindo aquele mesmo protocolo, aí eu vou ter o tecido mole do pós-procedimento no planejamento do computador e aí eu vou também poder fazer essa análise com mapa de cores e quantificar, né, as regiões que eu consegui obter aquele resultado estético ou não. E esse mapa de cores se transforma em números? Exatamente. Então você tem essa quantificação aí. Ele tem uma média. Diminuiu um pouco, aumentou um pouco pelo enquadramento das imagens. Exatamente. Você pode selecionar a área específica que você quer avaliar e ter um resultado médio para aquela área que você está avaliando. Fantástico. Muito interessante. Temos que fazer 3D. Sim. Com certeza. É isso. Bom, muito obrigada, Felipe. Eu acho assim que é uma evolução, né? A gente está evoluindo em termos de avaliação. Eu estava me lembrando como que a gente fazia os primeiros artigos de facial que eu publiquei.
e usando cefalostato, fazendo aquelas fotos e tentando medir alguma coisa assim, de uma maneira bem simples, e é o que a gente pode chegar agora, que é um nível de avaliação padrão ouro primeiro para publicação, depois uma coisa bem mais precisa que a gente consegue avançar. Então, eu agradeço muito as informações, mais uma vez a sua disponibilidade, e assim, para quem tem interesse em fazer estudos e analisar qualquer tipo de resultado, né, o IRG, a gente tem buscado todo tipo de possibilidade para que a qualidade dos estudos que a gente está fazendo sejam o melhor possível, e com certeza o Felipe é uma pessoa que está muito preparada, que veio aí atualizadíssimo, e o pessoal fica assim, mas tem isso em Natal? Tem. Daqui a pouco acha que em Natal não tem, mas tem, e a gente tem aqui um apoio de tecnologia bem avançado. Pessoal, muito obrigado pela participação. A gente vai deixar o contato, todas as informações aí para quem quiser saber mais sobre isso. E um grande beijo para todo mundo. Muito boa noite, muito obrigado mais uma vez.